Olá, seja muito bem-vindo à Luz Divina ao Despertar. Novamente trago-lhes a atualização do que eu tenho sentido, do que eu tenho vivenciado, do que tem acontecido na minha vida. Né? Hoje é o sexto dia, né? Sexto dia, quer dizer, já é o sexto dia, já ocorreu a sexta oração, né? Dos 21 dias, da corrente São Miguel Arcanjo de 21 dias, né? Então vou trazer para vocês aqui as minhas impressões do que tem acontecido, né, nos últimos 3 dias aí. Eu já trouxe alguma informação sobre isso, né, nos primeiros 3 dias. Então gostaria de atualizar vocês sobre isso, tá? Tenho notado mudanças físicas já na intrafisicalidade, na materialidade, desde que eu comecei essa corrente de 21 dias, tá, de oração de São Miguel Arcanjo, e tem sido bastante gratificante essas mudanças, tá? Principalmente porque elas estão refletindo justamente o que é o cerne da oração, que é cura, que é perdão, que é liberação, que é libertação de contratos, de negatividades, de situações do passado que não são mais necessárias, né? De momentos que nós não tínhamos um olhar pela vida tão amplo assim, né? Tão construído nesse caminho do despertar, do buscador, né? Então, ontem foi a sexta noite, né? Hoje ainda não realizei, vou realizar antes de dormir, que eu gosto de realizar alguns trabalhos energéticos e espirituais, iniciando sempre com uma prece, uma oração, quando eu entro em transe, em comunhão com a luz divina, né, que eu já tratei isso aqui no início do canal. No princípio do canal, eu até iria trazer um roteiro que foi me passado, mas a espiritualidade pediu para trazer mensagens, né, por enquanto, e depois retornar esse roteiro, porque essa busca da luz divina ela é muito pessoal, muito particular. Então, como aconteceu para mim, talvez não aconteça para outros, e as mensagens agora se fazem urgentes, tá? Mas este vídeo não se trata de mensagem, se trata das mudanças que têm ocorrido na minha vida. Bom, sensação de leveza perdura, tá? Sensação de paz melhorou bastante, o sono melhorou muito. Me sinto mais conectado com a espiritualidade, me sinto mais conectado com Deus, com a luz divina, com os arcanjos, com mestres ascensionados, com toda aquela egrégora que está envolta no bem, da energia crística, da energia de Deus. Isso me traz uma paz muito grande, muito profunda, né? E isso tem refletido na minha vida, né? De observar as nuances da vida de uma forma diferente, né? Observar a natureza de uma forma diferente, observar certas questões de tumulto que hoje não tumultuam mais. Eu enxergo de longe, não entro naquela vibe, naquela energia, e continuo isento, né? Bom, em termos práticos, sono melhorou, tá? A qualidade do sono, principalmente essa noite em que eu fiz um trabalho específico para isso, melhorou bastante. Algumas companhias astrais não tão próximas, vamos dizer assim, de um caminho do bem, eu sinto que realmente existe esse afastamento, tá? Não é só um afastamento, mas o corte de laços, vínculos. Todos nós sabemos que temos vidas várias, né? Várias encarnações, até chegarmos nessa encarnação em que temos um olhar diferenciado sobre as questões espirituais do universo. Então a gente tem, né, companhias, amigos, inimigos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então eu sinto que uma galerinha que não tinha um traço meio negativo, né? Então a gente libera o perdão, né? O auto-perdão, o perdão
a essa galera, a esse povo, e também traça uma força para que eles também nos perdoem, né, por alguma coisa que a gente tenha feito. E isso é muito libertador, muito, 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 muito. Sinto uma paz grande ao acordar, situações negativas que antes me tiravam do sério não me tiram mais, eu enxergo a coisa do mais alto. Então, um exemplo prático é questão de trabalho, né, que poderia até me trazer um certo desconforto, mas eu consigo enxergar de uma maneira diferente. Questões do dia a dia, da rotina, que poderiam tirar ali o norte. E olha só, pessoal, isso aqui é de suma importância, a antecipação, tá? Eu tenho antevido bastante as coisas, eventos da minha vida. Para quem assistiu os primeiros vídeos, sabe que eu desde 2015, aí, então são 10 anos de pesquisa e estudos no tarô, nos oráculos aí de cartas. Tenho aprendido bastante, cada vez mais. Já tive um canal sobre tarô, só sobre tarô, fazia tarô, tiragem para signos e tudo mais. Mas eu senti que o meu propósito era trazer muito mais uma coisa para progresso da humanidade, porque foi me chamado para isso. Fui chamado para isso, né? Então eu tenho antevido os eventos, né? A premonição tem acontecido de forma muito grande nesses 6 dias aí. Quanto mais, eu acho que o tempo vai passando, tem ampliado mais. Então, às vezes, quando eu sinto que alguma situação, vamos dizer assim, tumultuosa vai ocorrer, eu já consigo remediar, eu já consigo traçar um roteiro melhor, se eu não conseguir remediar, se eu não conseguir tratar antes da situação ocorrer, que às vezes não é possível, eu consigo ter a ciência, né, de lidar melhor com a situação. E essa ciência de lidar melhor com a situação não quer dizer que não quer dizer que eu me tornei um bobo, né, que aceita as coisas negativas porque agora eu sou um buscador, porque agora eu tenho encontrado dentro de mim essa luz divina, né? Muito pelo contrário, essa conexão espiritual tem me trazido uma clareza de entendimento e de não lidar, e um certo jogo de cintura, tá? Para enxergar também certos tipos de manipulação, de falsidade, de mentira, e com o jogo de cintura lidar bem com isso, tá? Então isso eu tenho sentido bastante, antecipação de problemas, antecipação de pessoas querendo se sair por cima de alguma coisa, né, querendo às vezes contar uma história triste para conseguir algo, ou construindo uma narrativa no qual eu possa ser culpado de alguma coisa. Então, assim, antevendo eu consigo lidar, mas sempre lidando de uma forma positiva, mas não sendo bobo. Isso me surpreendeu, né, porque eu sempre entendi que quem era muito espiritualizado, quem era um buscador muito profundo, era sempre um pouco levado a enganos, né, a trapaças. Eu tinha essa visão, né, até me tornar um buscador concreto, né. Há muito tempo eu sou um buscador, mas nos últimos tempos aí a coisa tomou uma proporção muito grande, tá? Graças a Deus, porque hoje eu tenho muito mais felicidade, muito mais paz, me sinto melhor do que materializado nas questões mundanas e vivenciando só o material e pouco espiritual. Então, antever fatos é algo que tem me ajudado bastante, tá? A sensação de presenças aumentou também, então eu sinto quando há uma presença, sabe esses links de pensamento? Tem alguém pensando em mim de forma positiva ou em mim de forma negativa, eu consigo antever isso, sentir isso, tá? Geralmente essa forma, de forma negativa, ela está sendo entendida não como mal-estar, mas sim como atenção, vai surgir alguma coisa, né? Antecipação de algum fato. E a forma positiva é sempre uma energia carinhosa, né? Acolhedora, então é bom, é positivo. Bom, outros fatos aqui na intrafisicalidade que eu tenho notado.
além do bem-estar, além da paz, que é muito importante, é um outro olhar para as coisas. Eu estou olhando para a vida com um olhar mais leve. Eu estou passando, quer dizer, eu passei recentemente, né? Tenho lidado com isso, por transformações, por mudanças, né? Você pega de surpresa por algumas ações, por algumas mudanças na vida, em que em outros momentos eu possa ter ficado cabisbaixo, depressivo, triste, tudo mais. E essa corrente de oração tem me feito ressignificar muito de forma muito ampla, e me surpreendo que ao invés de eu não ficar nem chateado, nem triste, ficar ali no 0 a 0, eu tô em paz. E essa paz traz felicidade. E é tipo, ao invés de eu estar lá na ponta de um lado, eu tô não tô no extremo do outro, porque também não estou soltando fogos, mas eu estou muito bem, vamos dizer assim, na polaridade positiva, agradável, de estar bem, sentir bem. As mudanças que ocorreram não foram negativas antes de acontecer a oração, tá, gente? Essas mudanças foram... Mas eu tenho hoje a sensação e o entendimento de libertação. Bom, disposição física melhorou, tá? Disposição física melhorou, disposição de ir atrás dos interesses particulares, interesses físicos mesmo, de correr atrás de alguma coisa, de uma meta, de um projeto, tá? Então, assim, até tenho gravado mais, então isso tem melhorado também. Eu sinto uma repercussão também no ao redor, na vizinhança, uma estabilidade maior de ruídos, de barulho, de discussão, uma coisa que tem diminuído, tá? Não tá 100%, que ainda tem bastante barulho no entorno, né? Mas isso aí melhorou muito, muito, muito. Tá. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Eu tenho a música número 1, a música número 1 do Spotify, que é a mais tocada, né? Você já deve ter um ranking do ano passado, recentemente, porque esse ano tá passando bem rápido, né? Mas no início do ano vem aquela estatística, né? Você ouviu mais vezes tal música. E recentemente eu já tinha começado a oração, não me recordo. Mas recentemente eu fui escutar essa top 1, né? Já tinha muito tempo que eu não escutava. Do ano passado, então a música que eu mais ouvi, mais vezes. E eu gosto muito de música, eu escuto bastante música, bastante rotina musical, quando eu estou de folga, quando eu estou fazendo os afazeres, né, de casa. E eu coloquei pra tocar e não senti ressonância, sabe? Tipo, que música é essa? Que sensação estranha de... É como se fosse assim... não é eu não gostar. É como se não ressoasse, não fizesse sentido. Tipo, não faz sentido isso que eles estão falando, não faz sentido isso que está sendo transmitido. Aí aquilo me perturbou de uma tal forma que eu pausei e voltei a colocar umas músicas mais calmas, mantras, que aí ressoaram bastante. Eu fui tocando o barco ali, lavei uma louça de boa. Então isso é um reflexo de mudança, né? Poxa, você pegar a música top 1 do ano passado e colocar esse ano e não sentir velhas emoções, né, sentimentos, não ressoar com você, é sinal que realmente você tem mudado, né? Eu sinto que essa mudança tem sido muito positiva. Não que as pessoas devem abandonar certos padrões musicais e adotar músicas new age e tudo mais, mas me tem feito muito bem, né? Me sinto conectado mesmo nos afazeres diários aí, ouvindo mantra, principalmente mantra do Ganesha, né? Pesquisem aí mantras do Ganesha, que é muito bacana, é libertador. Eu virei uma chave muito grande ano passado, usando também esse mantra. Não é só remoção de obstáculos, mas é uma grande ferramenta, né? E tem outras músicas e canções new age que eu escuto, mas não vem ao caso citar aqui, tá? Não são tão importantes.
Mas é isso, sexto dia de pré-sexta-noite, né? Sexta-noite aí de corrente de oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo. Eu tenho notado essas questões e sinto que o porvir é melhor. O porvir vai ser mais positivo ainda, mais feliz. Eu já antevejo um profundo bem-estar ligado a todos os fatores que podem trazer isso. E eu já tenho gratidão. Isso é muito importante. Sejam gratos. Eu fico por aqui. Vou deixar o link da onde eu tirei o texto, né, da oração de 21 dias. Porque como já falei, na descrição não tem espaço suficiente de caracteres. Então eu vou deixar o link do site onde eu retirei a oração. E façam bom uso. Né? É uma ferramenta útil de transformação, de limpeza, de cura, de libertação, de iluminação. É isso. Até o próximo vídeo. Talvez no próximo vídeo eu traga uma mensagem, vamos ver. Tá? Gratidão.